Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Cultura Livre. Hoje eu estou aqui com Billy Espíndola, ele que é cantor, compositor e produtor, que está sempre aqui dentro dos rolês artísticos na nossa cidade, os rolês de música. Boa noite, Billy, seja bem-vindo. Boa noite, Elô, boa noite a todo mundo aí, satisfação estar aqui com você. Eu que fico assim super orgulhosa de ver você, assim, acompanho a sua trajetória aí tem pelo menos uns 10 anos que eu já tô te vendo aí na cidade, nos lugares, nos eventos, né, que a gente já teve a oportunidade de estar aí conhecendo o seu trabalho e uma longa trajetória, né, Billy? Conta pra gente um pouquinho de como que o Billy resolve ir pra música, tem influência familiar, não tem? Como que é isso, Billy? A família Espíndola, é legal você ter falado isso. A família Espíndola é uma família com muita tradição. Tem a TT Espíndola. TT, tem o Danny Black também, que pouca gente sabe, mas o Danny Black é Daniel Espíndola, ele é filho da TT, inclusive. E vários outros artistas, né? Mas isso aí é uma coisa que é muito forte em Campo Grande. Então, assim, essa parte mais musical da família é uma parte que, infelizmente, eu não tenho tanto contato. Então, assim, só que, de certa forma, o sangue também falou muito alto, assim, e eu acabei desenvolvendo isso. Até tentei outras coisas, tentei trabalhar com meu pai, com meu irmão, com minha família, só que, realmente, assim, a coisa da música falou mais alto e foi se afunilando de uma forma, assim, que tomou conta da minha vida, assim, por completo. O tempo todo eu mexo só com isso. E você começou muito pequeno? Como que foi isso? Qual foi seu primeiro instrumento? O que você pegou primeiro na mão, assim? Primeiro foi com 5 anos de idade, eu comecei a cantar lá no Patronato Santo Antônio, quando eu estudei lá, né, o famoso Colégio dos Padres ali do Cochipó. Aí tipo, já era meio acelerado assim demais, aí meus pais decidiram colocar eu naquela época tinha essa coisa assim, o guri tá acelerado demais, bota ele no Colégio dos Padres, né? Aí eu fui pra lá e lá foi meu primeiro contato com a música, que tinha o Padre Sandro, o Padre Dídimo, eles já eram pessoas assim, que gostavam muito, assim, nos intervalos eles tinham aquela que a gente chama de devocional, que tinha uma reunião e eles tocavam as músicas e tal, e foi a primeira vez assim que eu vi música ao vivo, assim, que eu já me interessei. E ali eu lembro que teve um teste para entrar no coral da escola e eu fiz esse teste com 5 anos e passei. Então foi bem legal, assim, foi o meu primeiro contato. Você teve dúvida já, assim, falar, gente, será que eu tô fazendo? A música é isso mesmo ou não? Você sempre teve certeza que era isso que você queria? Eu acho que quando a gente é mais novo e a gente ainda não tem uma ideia, assim, 100% formada sobre o que quer, sobre o que vai fazer, acho que a gente ouve muita coisa, muita influência das pessoas, e as pessoas, cada um tem sua ideia sobre a questão da arte, a questão da música e tal, né? Tem gente que fala que a gente vai ficar milionário e pá, não sei o quê. Tem gente que fala, larga a mão, isso é coisa de louco e bêbado. Então, assim, em vários momentos assim, eu tive muita dúvida em relação se eu ia seguir mesmo só com isso. Mas com o tempo foi como eu falei antes, né, foi tomando, assim, uma proporção grande da vida, né? Totalmente, até chegar ao ponto de tomar 100% do meu tempo como é hoje. Então, foi uma coisa assim que eu nem precisei muito escolher, foi indo na prática e na hora que eu vi já estava sendo. Massa. E Billy, você falou que então o seu primeiro contato com a música foi no coral, né? Com 5 anos, que você entra pro coral. E aí como que você resolve começar a tocar instrumentos? A gente sabe que você também é multi-instrumentista, toca um pouco de bateria, ganzá, também está muito dentro da cultura cuiabana, ela é muito presente, dá pra ver, né, a viola de coxo, chapeuzinho de palha, a gente vê que a cultura é bem enraizada dentro da sua linhagem musical. Sim. E como que foi essa caminhada sua, assim, primeiro instrumento, o que você fala para as pessoas que estão te assistindo, assim, porque a gente sabe como é muito difícil, né, fazer arte, viver de arte, e muito novo decidir isso também, a gente sabe que é uma maturidade que é necessária e talvez um apoio familiar necessário, né? Como que foi isso na sua vida? Foi mais, eu vou tentar falar resumido, né? Porque é uma história longa, até chegar agora. Mas assim, eu acho que quando a gente coloca de verdade assim, amor mesmo nas coisas que faz, bota coração na coisa, eu acho que aos poucos o caminho vai clareando, assim. Então,
Eu comecei a dar aula muito novo, aula de violão e de guitarra. Comecei a dar aula com 16 anos, na escola de música Tríade, que ficava ali perto do Colégio Isaac Newton. Eu estudei no Isaac Newton. E ali começou já, tipo assim, quando você entra numa escola de música, você acaba entrando em contato com todo mundo, né? Então eu conheci várias pessoas, conheci outros professores, outros excelentes músicos também que me ajudaram também a evoluir musicalmente. E rapidamente, assim, essa coisa de dar aula já se transformou num interesse também no estudo de luthieria. O que é luthieria? Luthieria é o que faz um luthier. Um luthier é um artesão de instrumentos. Então, o cara que constrói instrumentos musicais, ele é um luthier. Ele trabalha com luthieria. E eu comecei a estudar isso para tentar entender melhor a guitarra elétrica. Na época, assim, eu era muito fã, ainda sou, né, de guitarra, gostava de bandas de rock, gosto ainda bastante. Mas na época, assim, eu tinha um interesse muito grande em entender melhor o meu instrumento, que era a guitarra elétrica, né? E passei a estudar isso também. Ao mesmo tempo, eu comecei a estudar produção musical, estudar áudio com um produtor muito conceituado aqui em todo o país e posso dizer que até no mundo, que é o Chuca Júnior. Ele é um cara muito massa, ele saca muito, entende muito, ele me ensinou muita coisa. Ele tinha meio que uma dívida assim com meu pai de coisa de adolescente. Aí meu pai falou, dá um jeito nesse guri aí, que é uma época que eu tava adotou, já quase pegou para filho, né? Exatamente, uma época que eu tava muito terrível na adolescência ainda. Então isso assim meio que foi direcionando assim a minha vida. Eu comecei a gastar tempo com isso, dando aula, arrumando instrumento e começando a fazer minhas primeiras gravações, começando a me arriscar ali na produção musical. E isso foi tomando um rumo assim que na hora que eu vi, já tinha tomado tudo. Eu falei, cara, eu preciso abrir mão das outras coisas que eu tô fazendo para eu conseguir evoluir mais ainda nessa coisa. E qual a importância que você vê hoje de um músico conhecer da luthieria, conhecer do instrumento, ser um luthier? Qual que é a importância? Por que você... não, é isso, eu quero, eu preciso... Por que você decide isso, sabe? Porque eu nunca vi eu não sei, eu não conheço tantos músicos, mas eu nunca vi um músico falar assim, nossa, eu quero saber como é que funciona, por que sai esse som, não sei. Eu queria entender melhor isso. Eu acho que, assim, vai muito assim, como eu falei, né? Tipo, quando você coloca coração mesmo ali na coisa ali, você cria uma paixão por tudo aquilo que você está fazendo e aí vem uma sede de querer saber mais. E eu tipo, até cheguei a começar a fazer a faculdade, mas eu fiz administração um tempo. E aí eu pensei em entrar para música, só que quando eu via as coisas que estavam sendo estudadas em música, no curso de música, eu falei, cara, eu não quero isso, cara. Nada contra, eu acho que... Cada um tem a sua linha. Cada um segue seu rumo, né? Não era no momento aquilo que eu queria. Eu queria estudar produção musical, eu queria estudar luthieria, composição, música autoral, fazer com essas coisas. E a luthieria, assim, se eu for te explicar de uma maneira bem simples, o que a luthieria me rendeu, ela me rendeu a criação de um instrumento novo, sabe? Uma coisa que nunca eu tive pretensão de fazer, mas em determinado momento eu percebi que para eu ganhar digamos assim, uma autenticidade, uma originalidade ali no meu trabalho, eu precisaria buscar na minha origem, na origem da minha família aqui cuiabana, elementos da minha terra para eu conseguir esse objetivo. Foi aí que entrou a questão dos instrumentos daqui da nossa terra, né? Que é a viola de coxo, o mocho, o ganzá. Rapidamente, eu entrei de cabeça nesse mundo. Era uma coisa assim que eu tinha muito no meu imaginário, assim, de coisas de criança mesmo. Quando eu ia pescar com meu pai ali no São Gonçalo Beira Rio, a gente ia comer peixe lá. Eu tenho uma tia que mora lá no São Gonçalo Beira Rio. Ela é presidente da associação ali dos artesãos. Dos artesãos. Então ela me deu um mocho de presente, ela me deu um ganzá de presente. Obrigado, tia. Como que é o nome dela? Tia Jaci. Tia Jaci. Olha aí, a tia Jaci incentivando aí o Billy. Legal. Ela foi muito importante, assim, inclusive liberou lá o espaço pra gente gravar o primeiro videoclipe também. Então ela me ajudou bastante, sim, não só ela, mas várias outras pessoas também. A tia Domingas também, que abençoou a minha guitarra de coxo. Eu mostrei para ela, tia, isso aqui é porque eu sou um cara que gosto de muitos estilos de música, só que eu quero levar a nossa cultura junto comigo.
E ela adorou a ideia, me chamou para participar também do Flor Ribeirinha. Tô devendo uma visita lá para ela. Eu vou, hein, tia? Abraço para você também, Abner. Tamo junto aí. Flor Ribeirinha também levando a nossa cultura para o mundo, né? Importantíssimo, Zé. Você. E exatamente isso. Eu acho que a gente valorizar o que a gente tem, sabe, Billy? É uma das coisas que mais me apaixonava por você, assim, de ver você no palco, de ver você falar, gente, ele consegue trazer a guitarra, que é algo que ele ama, a cultura dele, no mesmo instrumento, entendeu? E fazer isso e levar para o mundo afora e que as pessoas conheçam a viola de coxo, a guitarra de coxo. Sim. E é muito incrível como que nasce essa guitarra. E hoje a gente vê, provavelmente já teve vários upgrades, né? Com certeza. Do primeiro modelo para essa aqui já evoluiu bastante. Já evoluiu bastante. Sim. E como que como que foi feita a viola de coxo? Conta aí pra gente, como que você pensou nela? Tem algum captador específico? Não vai contar o segredo, né? Não, aqui tem várias colaborações, né? Se eu falar assim, eu sou um gênio, Elô, eu tirei isso aqui tudo, eu tô mentindo pra você. Eu tive vários parceiros que me ajudaram aqui. Um deles foi o Fábio Agassi, que é uma lenda já aqui em Cuiabá, né? Um luthier muito competente, muito bom. Ele foi um cara que me ensinou, assim, praticamente assim, tudo que eu sei de luthieria, de arrumar guitarra, de consertar essas coisas assim e querer criar esses instrumentos assim. Foi ele que me passou todo esse conhecimento. Então, assim, tudo que eu fui fazer quando eu comecei a aplicar os elementos da guitarra na viola de coxo para transformar na guitarra de coxo, eu sempre tive o apoio do Fábio Agassi, né? Então, o Fábio Agassi é um cara que eu tenho muita gratidão, eu sempre gosto de falar dele onde eu vou. Assim como o Tchuca, que me ensinou produção musical. E esse design todo lindaço aí, meu Deus, que coisa linda. Vou falar pra você, basicamente aqui não tem segredo. Ela é uma viola de coxo tradicional, 5 cordas, normal. Só que o que eu fiz? Eu troquei as cordas de nylon, que é a corda original da viola de coxo, né? Porque primeiro era de tripa de macaco e de ouriço, as primeiras lá, bem tribal. Depois a galera adaptou com linha de pescar, que já era ali na beira do rio, papapá, já colocou, né? Então eu troquei essas cordas pelas cordas de aço, por quê? Porque o captador elétrico, que é o coração da guitarra, ele não capta as cordas de nylon, ele capta cordas de aço. Então para o som ficar assim tinha que ser com corda de aço, entendeu? Assim, só para você entender, o objetivo maior da guitarra de coxo em relação à viola é conseguir mais volume e um som mais harmônico e mais melódico. A viola de coxo ela também é harmônica, também é melódica. Só que quando você bota, por exemplo, uma viola, um mocho e um ganzá, os três juntos, o que você mais ouve é isso aqui, ó. Um som mais rítmico, né? Sim. E para mim fazer os estilos de música que eu queria fazer com a guitarra de coxo, eu precisava de mais volume para ela conseguir competir com o mocho, com o ganzá. Eu falei, senão ia ficar só ali, né? Senão o volume eu ia acabar não conseguindo fazer como eu queria, né? Aí veio essa ideia de eletrificar ela para eu poder ligar o cabo na caixa de som e o som vir mais alto. Aí a gente conseguiu esse resultado. E qual foi o primeiro clipe que você lançou com a viola de coxo? Conta pra gente como que foi isso aí, porque como que foi, na verdade, esse lançamento, né? Todo mundo vai, como assim viola de coxo, guitarra de coxo, como que esse cara tá doido, você teve umas coisas assim, você tá ficando maluco, teve alguém que já chegou? Teve. Teve gente que falou, teve gente que falou tudo que é coisa, porque você imaginava, falou, nossa, que bacana, nossa, você tá louco, cara, você tá louco misturar rock com cururu e siriri, você ficou maluco. Aí teve gente que falou, não, cara, isso aí vai dar muito certo, não, isso aí não vai dar. Teve, assim, várias opiniões. Mas eu acho que o que importa mesmo é a gente fazer o que a gente quer, tentar dar uma entrega, assim, do melhor que a gente pode ter naquele momento e buscar aperfeiçoar o que está feito, né? Por exemplo, a primeira guitarra que eu fiz, ela quebrou o tampo. Porque eu ainda não. Ela era muito frágil. Eu tive que fazer alguns reforços nessa aqui. Para aguentar a potência do som mesmo? Para aguentar a tensão que as cordas de. Porque a corda de aço ela puxa muito mais forte que as cordas de nylon. Então eu tive que fazer um reforço. E aí entrou mais um colaborador, um cara muito importante, que é o maestro Fabrício Carvalho. Nossa. Cara, aquele do coração. Ele falou.
cara, mas por que você não bota uma alma de violino? Eu falei, nem sei que violino tem alma, cara. aí a alma de violino é um pedaço de madeira assim, roliço, que você bota aqui ligando o tampo da frente com o tampo de trás. Então isso foi muito importante, porque quando você liga o tampo da frente com o tampo de trás, a guitarra de coxa ela ressona por inteira, como se fosse um violoncelo, um violino. Então ela aumentou o som consideravelmente com... Você vê, né? Nossa, uma dica! Uma dica! Ela mudou da água para então fica aqui minha consideração aí. Onde que tá? Qual das câmeras que eu tô falando? Essa aqui é a sua. Essa aqui? Isso. Essa aqui? Aqui, Ah, tá. Então, maestro Fabrício Carvalho, meu parceiro, obrigado pela dica. Ficou excelente, obrigado mesmo. Como é importante, né, esses feedbacks dos artistas, dos músicos que entendem, né? A gente no teatro também, a gente sempre faz um espetáculo e vem as pessoas e dão uns feedbacks que falam, nossa, eu não tinha pensado nisso e muda totalmente. É muito bom esses feedbacks, é essencial, né? E aí você estava falando de ter colocado essa alma, né, dentro da... E olha que nome lindo, né? Colocar a alma dentro da... Olha que linguagem diferente, bonito, né? Bonito, né? Conceito, né? E esse som ressoar por ela inteira também é bem lindão isso. A dica valiosa de um mestre, um cara experiente, né? Foi muito importante. E realmente, se foi uma coisa que fez a diferença no som dela mesmo. Realmente, na hora que eu coloquei, assim, ela era uma coisa. Na hora que eu coloco, além dela dar mais resistência para a guitarra de coxo aguentar as cordas de aço, ela também aumentou o som. Então, assim, gratidão eterna, Fabrício. Nossa, e aí, e como que foi fazer o primeiro clipe e lançar a viola de coxo, né? Porque teve um lançamento especial para guitarra de coxo, toda hora eu falo viola, para guitarra de coxo. Então, como que foi esse lançamento da guitarra? Como que foi os músicos e também os seus fãs, as pessoas receberem essa guitarra de coxo? Foi massa, Elô. Foi um momento ímpar da minha vida, assim. Quando eu terminei de fazer ela, que eu postei no Facebook na época, foi final de 2014. Não deu tempo de eu preparar assim, vou preparar um clipe, vou preparar... Não deu tempo, tipo, foi na mesma semana que eu fiz isso, foi todas as emissoras, todos os sites, todo mundo foi lá no meu estúdio, no Espaço Toma, pra querer fazer o negócio assim. Foi uma coisa assim, muito... Não deu tempo de preparar nada. Eu só mostrei, tá aqui. E foi assim, ó, foi um atrás do outro. Na sequência já veio o Davis Caldas, né, o jornalista que é diretor e dono da Maranhas Filmes. Falou, cara, a gente precisa registrar isso aí, isso é um momento muito importante, cara. Você tá fazendo uma coisa muito parecida com o que Chico Science e Nação Zumbi fizeram lá com o Maracatu, você tá fazendo com a guitarra. Vamos fazer isso num documentário. E a gente gravou um documentário. O filme da guitarra de coxa, ele lançou lá em Portugal e a gente ganhou um prêmio internacional com esse documentário. Foi muito massa. Chave de ouro, né? Foi magnífico. Foi uma coisa magnífica. Você perguntou outra coisa também que eu me perdi, eu ia falar na sequência disso. O que você perguntou mesmo? Eu perguntei do primeiro clipe, né, que você lançou com ela. Do lançamento. É isso que eu ia... Lembrei, é isso que eu ia completar. Aí, então, ficou como o lançamento dela, ficou um convite para o festival de Cururu e Siriri, que rolou nesse mesmo ano. Foi um festival muito grande. Foi lá no SESI Papa. Nossa. Então, tipo, foi um trenzão gigantão mesmo assim, e a gente entrou assim, como uma cereja do bolo lá por causa da guitarra de coxo. Então foi uma série de surpresas assim. E os cururuzeiros, como que foi essa galera recebeu essa guitarra, legal, né? Porque, isso aí. Cara, porque os caras estão aí. Não, a galera do Cururu e Siriri é uma galera que eles já têm aquela coisa ali, aquele cuidado, né? Aquela coisa assim, não, tem que preservar. My precious. Tipo isso. E eu falei, mas o meu objetivo aqui não é, tipo, roubar a cena de ninguém, não é, tipo, ferir a tradição. Na verdade, o meu objetivo sempre foi homenagear Cuiabá, a cultura cuiabana com esse instrumento, né? Então, assim, a partir do momento que eu falei isso nesse dia lá, nesse show no Festival de Cururu e Siriri, falei, isso aqui, isso aqui é um pedaço do meu carinho pela cultura cuiabana, com muito respeito. Isso aqui eu tô trazendo para vocês aqui, a primeira guitarra de coxo. E a galera recebeu isso com esse sentimento também que eu tava, sabe? Eles não precisam, é um guri, o guri é cuiabano, entendeu? O guri tem parente nosso lá
no São Gonçalo Beira-Rio, que é o berço da cultura, né? Então, assim, vamos dar um apoio. E logo chegou também no vídeo da tia Domingas, e a tia Domingas abraçou de vez, assim, comigo. Tia Domingas, falar pra você, ela falando ali, ela tem uma força grande, né? Então... Foi massa. Que legal, Billy, segura aí que o Cultura Livre volta no próximo bloco, falando um pouco mais sobre a guitarra de coxo, conhecendo esse querido Billy Espíndola, que está aqui trabalhando muito, não para, e criando e dando mais upgrades dessa guitarra de coxo. E aí ele volta no segundo bloco tocando um pouco pra gente, vocês vão escutar essa sonzeira aí da guitarra de coxo. Fica aqui com a gente, não perca o próximo bloco do nosso Cultura Livre.